um ponto fundamental é justamente pensar como vamos, como sociedade, garantir uma maior participação das mulheres na política e na vida pública. Então, a política pública precisa ter um olhar de gênero, de raça, de classe. Os empregos verdes são aqueles que reduzem o impacto ambiental das empresas e dos setores econômicos, contribuindo para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD da ONU. Em tempos de quais a gente debate uma retomada verde, será que ela é inclusiva quando a gente pensa no olhar de gênero? Hoje esse episódio do Clima Sem Fake é sobre economia, gênero e mudanças climáticas, com a professora Margarita Oliveira, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Economia e Feminismos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Margarita é doutora em Economia e coordenou o estudo A Dimensão de Gênero no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da CEPAL. Primeiramente, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Tatiane, muito obrigada a vocês também por me convidar para falar um pouco desse relatório, dessa pesquisa que fizemos, que realmente, nesses tempos, está super na onda de discussão, né? Então, muito feliz de estar por aqui com vocês. Primeiramente, do que se trata o estudo e o que foi visto em relação à questão de gênero e mudanças climáticas? Então, Tatiane, assim, quando chegou a proposta por parte da CEPAL e da FES também, o que vimos fundamentalmente é que as mudanças climáticas vão ter efeitos diferenciais sobre grupos distintos. E, fundamentalmente, né, os grupos que são mais excluídos, que vivenciam mais situações de segregação no mercado de trabalho e discriminação ou de exclusão diretamente no mercado de trabalho, vão estar em uma situação de maior vulnerabilidade, da uma parte, porque vão sofrer mais com todas as crises, não unicamente com a crise climática, mas com todas as crises que estão associadas também a essa crise climática. Mas, fundamentalmente, o que entendimos é que essas mudanças climáticas que vão gerar os eventos extremos, que cada dia, infelizmente, vão se multiplicando mais e mais, né? Temos secas, enchentes, furacões, deslizamentos, endemias, pandemias agora. Todas as mudanças climáticas vão afetar particularmente a reprodução da vida. Tudo que tem a ver com os cuidados da vida no sentido amplo, as tarefas de reprodução, as tarefas de cuidados, os afazeres domésticos, que são todas tarefas realizadas essencialmente por mulheres. Então, por exemplo, agora, como vimos nessa última pandemia, aumentaram infinitamente os tempos de limpeza, de sanitização dos produtos, de sair para conseguir, né, de ter o pessoal inteiro em casa, então muito mais tempo de ter que dedicar, né, a essa reprodução da vida, sendo que essas tarefas não foram redistribuídas. Temos vários impactos na saúde também, na mobilidade, temos vários impactos que todos esses eventos extremos vão causar, que vão afetar particularmente a vida das mulheres que estão nesse lugar de cuidadoras e garantes da vida e que estão também no lugar de maior marginalidade econômica, dadas essas discriminações. E pensando em tudo isso, como as mudanças climáticas afetam as mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, o desenvolvimento econômico dos países? Então, Tatiane, aí é bem interessante, porque está também muito ligado à questão sobre a reprodução da vida. Eu acho que o que trabalhamos bastante no relatório foi essa ideia que tem vários eixos, né, várias linhas de influência das mudanças climáticas no mercado de trabalho, que tem a ver com o que falava justamente da precariedade. Um tema fundamental é entender como se dá o fenômeno da feminização dos empregos, né? As mulheres não se inserem dentro do mercado de trabalho em todos os empregos, senão que tem empregos que estão mais feminizados do que outros. E, em geral, esses empregos que estão feminizados são os empregos associados com cuidados e reprodução da vida. Setores como educação, saúde, como serviços sociais, trabalho doméstico, trabalho de cuidados. A participação das mulheres é enorme.
O primeiro ponto é que são setores que, em geral, são os trabalhos chamados da linha de frente, né? Então, por exemplo, nessa última pandemia também, todos esses trabalhos foram trabalhos que não pararam, né? O trabalho das enfermeiras, o trabalho das médicas, o trabalho das cuidadoras, o trabalho das mulheres que estão no varejo, no comércio, tudo isso eram os empregos que não podiam parar. Então, o que acontece? A partir da crise climática sanitária, etc., temos uma maior exposição dessas mulheres, né, a contágios, a doença, a exaurimentos mentais, né, porque o trabalho que continua num ritmo absurdo, em um momento muito, muito particular, né, muito estressante. A outra coisa que também temos é que esse aumento de trabalhos de reprodução vai tirar muitas mulheres da possibilidade de ter um emprego remunerado. E o último ponto, que eu acho que é o mais forte também, é o fato que esses trabalhos remunerados, nos quais as mulheres se inserem, são os trabalhos que têm piores condições salariais, piores condições de informalidade, não são trabalhos que, em geral, são informais, que não têm carteira assinada, que não têm direitos trabalhistas, são trabalhos que não têm muita continuidade, que têm piores condições em geral. Então, são os primeiros trabalhos que se perdem diante de uma crise econômica, são trabalhos que colocam as mulheres em maior condição de vulnerabilidade, que colocam elas em maior condição de precariedade, inclusive, porque dá uma renda muito menor, né? E essa, o que se associa com o que falei, essa feminização da pobreza. Pensando em tudo isso, os setores que têm potencial de empregos verdes no Brasil, eles incluem a perspectiva de gênero? Um problema fundamental que a gente viu, né, analisando o emprego no Brasil, né, a inserção das mulheres no Brasil e essas definições de empregos verdes, e que a grande maioria empregam pouquíssimas mulheres. Então, por exemplo, temos que numa das definições aparece o manejo florestal, as energias renováveis, o transporte alternativo. Em todos esses setores, a participação da mulher é super baixa. No caso da energia renovável, tem 12% dos empregos são destinados a mulheres. Então, imagina que se todo o esforço econômico produtivo é focado nesses setores, aonde as mulheres têm tão baixa participação, né, não se faz nada especificamente para transformar essa baixa participação, o que vai acabar acontecendo é sempre uma maior exclusão e um aumento, né, dessa desigualdade, dessa brecha. Então, por exemplo, o único setor onde a mulher tem uma participação grande, que é um setor considerado de empregos verdes, é nas telecomunicações, que são os setores que aí também temos que colocar em discussão o que significa um emprego decente, o que significa um emprego sustentável, porque são setores que empregam muitas mulheres, mas em condições terríveis de não ter, de ter uma jornada de trabalho extenuantes, de não ter tempo, por exemplo, nem para ir ao banheiro. As condições de emprego no setor do telemarketing são terríveis. Então, eu acho que quando pensamos nos empregos verdes, temos que pensar o que significa realmente emprego decente, né? Um emprego que exclui, um emprego que discrimina, um emprego que explora níveis absurdos, não pode ser considerado decente. Professora, a gente vê um avanço dos nossos vizinhos argentinos com a economista Mercedes Alessandro dentro do governo. Ela até declarou que não há economia sustentável sem inclusão das mulheres, e começou a haver esse movimento de políticas públicas voltadas ao gênero, que foi, inclusive, aprovado no Congresso argentino. Não sei se existem outros exemplos aqui na América do Sul, América Latina. Diante desse exemplo e de outros que existem, o que pode ser feito, pensando na ótica de economia e feminismo, para uma retomada verde? Para começar, eu acho que um fato fundamental, para começar a colocar as mulheres em pé de igualdade, tem a ver com um repensar como sociedade, como comunidade, como vamos organizar os cuidados. Os cuidados e a reprodução da vida não são nem uma obrigação, nem uma responsabilidade exclusiva das mulheres. Sem a reprodução da vida, o sistema não funciona mais, a sociedade não funciona mais. Então, não pode ser que, sobre as costas de uma parte da população, recaem todas as responsabilidades da reprodução.
Então, nesse sentido, está se avançando muito a CEPAL, a ONU Mulheres, vários organismos internacionais, inclusive, estão apoiando o que são as políticas integrais de cuidados, onde são essencialmente, né, políticas que vão tender a aumentar a corresponsabilidade sobre o cuidado, incluindo as famílias, as comunidades, né, a sociedade como um todo, o Estado e o setor privado, porque cada um tem uma parte nesses cuidados, né? Obviamente, a parte do Estado é talvez a parte fundamental, né, para garantir uma redução do peso dos cuidados sobre a vida das mulheres. Então, temos, por exemplo, podem ser feitas coisas como infraestrutura do cuidado, garantir melhores e maiores serviços públicos de cuidado, educação em todos os níveis. Isso pode ser feito a partir de políticas públicas de investimento na infraestrutura do cuidado. Mas também se pode pensar, por exemplo, com o setor privado, pensar em licenças de paternidade que sejam reais, que não sejam essa mentira de 3 dias, 5 dias, né? Pensar, por exemplo, na construção de creches ao interno das empresas. Então, são várias medidas que, em acordo entre o público e o privado, podem ser implementadas para melhorar as condições de acesso às mulheres. Então, capacitação das mulheres, inclusão digital, inclusão de vários tipos, né? Isso tem a ver, de novo, com política pública. Também, além disso, né, eu acho que um ponto fundamental é justamente pensar como vamos, como sociedade, garantir uma maior participação das mulheres na política e na vida pública. As mulheres se organizam nesse sentido de pensar outras formas de vida, de rede, de produção, de consumo, há muito tempo. As mulheres estão na frente, na vanguarda dos processos de luta, nas comunidades, em todas as formas de organização, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, no campo em geral e também na cidade. Então, precisamos de ter mais essas vozes entre as nossas lideranças políticas também, precisamos de maior representação, porque justamente o ponto principal é que as políticas não podem continuar a ser neutrais, né? Uma política neutral numa sociedade tão desigual, a única coisa que vai ser é aumentar as desigualdades, aumentar essas brechas. Então, a política pública precisa ter um olhar de gênero, de raça, de classe. Então, essa é mais ou menos a conclusão do nosso trabalho. Parabéns pelo trabalho e eu acho que, resumidamente, é repensar a sociedade para uma retomada verde, né, professora? Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada, Tatiana, um prazer total. E podem ler o trabalho, está disponível tanto na página da FES e a página da CEPAL, então é gratuito, é grande, é enorme, um relatório muito grande, mas podem ler o resumo. Então. Vamos aí. Um beijo. Tchau, tchau.